Você já parou para pensar o quanto o nome de Jesus está presente em todas as áreas das nossas vidas, inclusive no futebol? Hoje vamos abordar um tema bem curioso e especial: Jesus e o futebol. Será que fé e paixão podem coexistir? Então prepare-se para ver através de uma visão cristã o seu clube do coração, atletas, torcidas organizadas diante de Jesus, o Filho de Davi, o nosso Salvador. Fala galera, bem-vindos ao Questão Pop. Eu sou Miguel Ribeiro e hoje, como o tema é Jesus e o futebol, eu vim com a camisa do meu time aqui, ó. Já deixa nos comentários que time que é esse daqui e que time você torce. E indo direto ao ponto, né, pessoal? Para vocês entenderem o contexto dessa reflexão que eu vou trazer aqui para vocês, o meu time, ele alguns anos atrás disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu fazer essa proeza de cair para a Série B, Série C, Série D, até não disputar mais nenhuma divisão no Campeonato Brasileiro. E ele foi além, conseguiu ser rebaixado no Campeonato Estadual. Ano passado ele disputou a Série B e esse ano ele voltou para a Série A. E nessa semana eu fui a um jogo do meu clube. E enquanto eu esperava para o jogo iniciar, o jogo, só para vocês entenderem, era à noite, estava chovendo e eu estava na chuva, eu e alguns amigos. E antes de começar o jogo, eu comecei a pensar, né? Se fosse para ir num culto, fosse para ir na igreja, antes de sair de casa, eu já pensaria que não, hoje não dá. Hoje o pastor vai entender se eu não for. E eu comecei a refletir, pois na manhã seguinte eu acordaria bem cedo para trabalhar, mas eu não medi esforços para estar lá no jogo, torcendo pelo meu clube. E eu comecei a pensar então, por que para algumas coisas a gente se sacrifica tanto e para outras coisas que têm um valor maior, nesse caso buscar a presença de Jesus, a gente coloca tantos empecilhos para não ir. E sem hipocrisia, né, pessoal? Não tem como comparar Jesus e o futebol. Eu não estou aqui para dizer que você tem que fazer uma escolha entre Jesus e o futebol, e sim para trazer uma reflexão se essas duas coisas de alguma maneira podem coexistir. Entenda que Jesus é eterno, é o nosso Senhor e Salvador. A palavra diz que ninguém se achega a Deus a não ser através dele. Mas quem torce para um clube de futebol sabe do que eu estou falando. O time pode estar na pior fase da história, mas o torcedor vai estar lá, é fiel e vai acompanhar o time. E o futebol é uma realidade, é o contexto de muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas pelo mundo afora. E Jesus está acima de todas as coisas, porque a palavra diz que porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. E com o futebol não vai ser diferente. Então entenda desde já que você não tem que fazer escolhas entre Jesus e o futebol, e sim ter equilíbrio entre elas. E falando um pouco dos protagonistas da bola, Jesus está presente até em alguns nomes, como por exemplo Jorge Jesus. Quem não lembra do técnico português que teve a passagem vitoriosa pelo time do Flamengo? Também o jogador Igor Jesus, que foi campeão da Libertadores no ano passado com a equipe do Botafogo. Também o Gabriel Jesus, que foi a revelação do Palmeiras, hoje joga no futebol inglês. E com certeza deve haver outros. Esses foram apenas alguns que eu lembro de cabeça agora no momento. Sem contar vários jogadores que professam a sua fé dentro e fora dos gramados. Como por exemplo o Pedro do Flamengo, o Estevão, atacante do Palmeiras, o Yuri Alberto do Corinthians, o Lucas Moura do São Paulo, o goleiro Fábio do Fluminense. E esses são exemplos mais conhecidos. Sabemos que existem muitos outros. O futebol é um meio que tem vários jogadores cristãos. Quem não lembra, né, do Fantástico, tendo que tocar louvores quando esses jogadores faziam 3 gols. Eu vou deixar aqui na descrição 2 vídeos. Um do Estevão do Palmeiras e outro do Lucas Moura do São Paulo. Eles falam sobre o processo de conversão deles e a fé no meio do futebol. Também vou deixar alguns links de alguns produtos que eu indico como afiliado. Se estiver precisando de algum, adquira pelo link para fortalecer o canal. E Jesus e o futebol vão além. Já há algum tempo, algumas torcidas organizadas conciliam essas duas coisas juntas, expondo a sua fé e a sua paixão. Em uma pesquisa rápida, eu consegui encontrar a Fogóspel do Botafogo, Flagóspel do Flamengo, Ceará Gospel do Ceará, Força Cristã do Bahia, Nação de Jesus do Corinthians e Guerreiros de Cristo da Bola de Neve. E eles têm 3 pilares: não beber, não xingar e não brigar. Mas será mesmo que conseguimos conciliar fé e paixão juntas? Pois se compararmos bem, uma coisa é tão prazerosa e a outra coisa é como se fosse uma obrigação.
E como eu falei no início do vídeo, para ir em um jogo do nosso time, não medimos esforços. Não importa se é à noite, se está chovendo, se o ingresso é caro ou se o clube está passando por uma má fase. Já ao contrário, se for para ir em um culto, já vamos pensar se o culto é muito tarde, se está chovendo. Se falar em ofertas e dízimos, então, meu Deus. E se eu não estiver muito bem, já vou querer ficar em casa, pois não quero me incomodar com nada. Antes de explicar um pouquinho sobre o que eu acabei de falar, você já é inscrito no canal? Não? Então se inscreva e já deixe seu like. Em Romanos 7,25 diz: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. E explicando um pouco sobre esse versículo, quando decidimos crer em Jesus, decidimos na nossa mente, de uma maneira racional, crer que Jesus é Senhor e Salvador sobre as nossas vidas, crer que Ele é o Filho de Deus e crer que através de Jesus que encontramos a oportunidade da redenção dos nossos pecados. Porém, a nossa carne ainda está aqui, ainda está presente. E ir em um jogo de futebol é um prazer da carne, é uma coisa que nos agrada. E isso não necessariamente está errado, pois tem pessoas que não gostam de futebol e gostam de outros esportes, ou gostam de ter outras práticas, gostam de fazer outras coisas. E conciliar as duas coisas não é errado. Errado é prevalecer a sua paixão sobre a sua fé. E seguir a Jesus já tem um peso espiritual muito grande, pois todas as coisas vão tentar te desestimular, fazer você desistir e abandonar a sua fé. Mas eu te digo, fortaleça a sua fé, para que você não tenha que decidir entre Jesus e coisas que você gosta de fazer. Não podemos ser tão críticos a ponto de achar um estádio de futebol um ambiente ruim, pois na maioria do nosso tempo não estaremos na igreja ou em um culto, em um ambiente considerado bom. E aí, como que vai ser? Você vai abandonar o teu trabalho? Vai abandonar a tua faculdade, teu colégio, a tua família que não tem somente cristãos? Então, vamos fortalecer a nossa fé para que possamos contagiar o ambiente que estamos e não o ambiente contagiar a nós. E se eu pudesse resumir esse vídeo em uma palavra, eu resumiria em equilíbrio, pois quinta-feira eu fui no jogo do meu time, estava chovendo e era noite. Hoje é domingo, está chovendo e adivinha, meu time joga à noite, mas eu decido ir à igreja. Então tenha equilíbrio, faça o que você gosta, mas também faça o que você precisa fazer. Mas e aí, você gosta de futebol? Ou tem alguma coisa que você gosta de fazer, que está entrando em conflito com a sua fé? Já deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, ó. Será que você está tornando Deus superficial? E já vou te dar um spoiler. No final tem um making off com os erros de gravação. Assista e lembre-se sempre, seja quem Deus te permite ser.